Calma, 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 calma. Eu sei que você que não me conhece acha que vai chegar um vídeo aqui cheio de reiterismo em cima de Saint Seiya, em cima de Cavaleiros do Zodíaco. Eu queria falar pra você que esse vídeo aqui não vai ser bem isso. Nesse vídeo aqui abordaremos os erros que Masami Kurumada cometeu na franquia Saint Seiya, né? Como assim na franquia Saint Seiya? Nós abordaremos a história de Saint Seiya, não do mangá, mas a história da produção de Saint Seiya e escolhas tomadas por Masami Kurumada durante o progresso da franquia. Alguns desses erros foram erros que mudaram a franquia para sempre. Mas pessoal, antes da gente adentrar de verdade no vídeo, dá um like se você quer apoiar esse trabalho aqui. Manda o vídeo para os amigos de vocês e não se esqueça de se inscrever no canal. Eu sei que você assiste o Mundo Seiya aí direto aí, mas esquece de se inscrever no canal, não se esqueça de se inscrever, né? E também outra coisa, gente, para quem puder e quem quiser, dá uma ajuda no Pix do canal. Vocês não sabem como que isso ajuda, manda um Pix aqui, porque aí você me ajuda a gastar mais tempo aqui na internet fazendo vídeos, tanto no Mundo Seiya quanto na Taverna do Kinji. Bom pessoal, vamos lá falar sobre os 4 erros de Masami Kurumada na franquia Saint Seiya. Vamos lá? Bom gente, primeiramente vamos por ordem cronológica, né? E mais uma vez afirmando, eu não falarei aqui sobre o plot de Saint Seiya, sobre o enredo de Saint Seiya, porque isso é outra discussão. Eu particularmente tenho muito poucos problemas com o enredo de Saint Seiya em si. Gosto muito, não é dúvida pra ninguém que é o meu mangá favorito, e eu mudaria quase nada dentro do mangá de Saint Seiya e principalmente da sua continuação Next Dimension. Mas eu mudaria muita coisa em relação às ideias e as coisas que foram feitas na franquia desde 1986 até hoje. Então vamos para o primeiro erro. Gente, o primeiro erro foi animar Saint Seiya antes da hora. O mangá foi lançado, começou a ser lançado em dezembro de 1985, né? 1985. E o anime começou a ser lançado em setembro de 1986. Gente, foi menos de um ano depois do lançamento do primeiro capítulo começou o anime. O anime, e obviamente que a produção do anime começou bem antes, porque quando sai o primeiro capítulo, obviamente que isso já começou a ser produzido com muito tempo de antecedência. Então, muito pouco tempo entre o mangá e o anime, o que deixou o anime com sérios problemas em sua adaptação, tendo que colocar vários fillers, né, e não tendo um tempo suficiente para fazer a história mais redondinha no anime, criando vários problemas, ocasionando até o cancelamento do anime na época. Se a saga de Asgard não precisasse ter sido feita, se fosse direto para Poseidon, talvez Hades ainda teria sido feito na época. Para quem não sabe, foi a saga de Asgard que derrubou a audiência de Saint Seiya e fez com que o anime fosse cancelado, né? Se o anime fosse feito, talvez não no ano de 86, mas no ano de 87, se dessem mais tempo de distância, talvez isso não acontecesse. Talvez Saint Seiya pudesse ser um anime um pouco mais fiel ao mangá, né? Um pouco com menos erros cronológicos, né? E com menos erros de continuidade. Talvez isso aconteceria. Mas esse foi o primeiro erro cometido por Masami Kurumada e pela Toei Animation em 1986. Bom gente, vamos para o segundo erro. Bom, em 2002, vocês sabem que Saint Seiya retornou, né? Saint Seiya retornou com a saga de Hades em anime, fez muito sucesso. Eu tenho certeza que vocês aqui todos, talvez 100% da audiência desse canal, tenha a saga do Santuário, a Hades Santuário, como uma coisa mais bem feita tecnicamente que nós temos na franquia em série, né? E isso é fato. Todo mundo gostou, foi muito bem feito. Claro, né? Algumas adaptações ali, eu não gosto de todas, tá? Não gosto de todas as adaptações que a Toei fez ali, mas foi uma coisa bem digna.
Mas, nesse mesmo ano, Masami Kurumada cometeu um erro terrível, um erro tenebroso. E qual foi esse? Bom, Masami Kurumada resolveu contratar um autor para criar um spin-off de Saint Seiya, né? E seria o spin-off que todos sonhavam. Era a história com os Cavaleiros de Ouro. Quem não queria ver a história dos 12 Cavaleiros de Ouro? Todo mundo queria ver, gente. Essa época é marcada por uma época, por um tempo, né, em que nós queríamos ver os Cavaleiros de Ouro. Nós queríamos ver os Cavaleiros de Ouro em ação. Nós vimos eles em ação em Hades, mas deu aquele gostinho de quero mais. E aí o Kurumada e a Akita Shoten anunciam o episódio G, né? Ah, mas o episódio G é bom, eu concordo, eu gosto muito do episódio G. Mas, gente, o episódio G destoa muito do clássico na aparência, né? Destoa muito do clássico na aparência. Episódio G precisava ser feito, nada contra o Okada, tá? Nesse ponto, eu gosto muito do primeiro episódio G, mas o episódio G precisava ser feito por uma pessoa que tenha arte mais parecida com Masami Kurumada ou com Shingo Araki, tá? Não tinha condição. Episódio G afastou muitas pessoas pela sua aparência. Poderia ter sido um spin-off muito grande, que talvez fosse, vamos dizer assim, uma fração bem grande do clássico acompanhando o episódio G, né? Mesmo ele não sendo ali canônico, né? Muita gente, muito mais gente ia querer acompanhar se ele fosse mais parecido com o clássico em termos de arte. Então esse é o segundo erro, contratar o Okada para fazer o episódio G. Gente, o terceiro erro talvez seja o mais triste, né? Talvez seja o mais triste. E ele tem a ver com a continuação oficial de Saint Seiya. Ah, vai falar do Next Dimension? Não estou falando disso. Eu estou falando da primeira continuação oficial de Saint Seiya, o Prólogo do Céu. Gente, o Prólogo do Céu, ele é um filme muito bonito. Ele é um filme que, tecnicamente, é muito bem feito. Ele passou muitos sentimentos para as pessoas, principalmente por conta de um final lindo, né? Eu vejo aquele final e choro até hoje. Mas, sempre tem o mais, né? Ele teve muitos erros, gente. Prólogo do Céu foi lançado antes da hora. Gente, muita coisa nessa franquia dá errado porque fazem antes da hora, né? Impressionante. Prólogo do Céu foi lançado antes da hora. Gente, o que deu na cabeça deles de quererem fazer a continuação de Hades em anime antes de Hades terminar em anime? Gente, como que isso pode acontecer, né? Dizem as histórias que a Toei queria fazer um filme e ia fazer um filme de todo jeito. E o Kurumada, ele propôs que fosse um prólogo da saga dos céus, né? A saga do Olimpo, né? E, gente, não foi uma boa ideia. O filme não foi bem localizado. As pessoas não conheciam. Gente, mas as pessoas leram o mangá. Olha, nós fãs aqui, fãs mais hardcore de Saint Seiya, nós vamos ler o mangá. Mas fãs mais casuais, isso não tô falando de Saint Seiya, tô falando fãs casuais de qualquer coisa, eles não leem mangá, não adianta não ler mangá, né? Então tem que terminar a animação de Hades para depois fazer a saga do céu. Essa era a ideia. Sem falar que o filme teve um clima que não combinava muito com Saint Seiya. O filme tem muito pouca ação. O final do filme, a sequência final toda combina com Saint Seiya, mas o filme inteiro ele não combina muito com Saint Seiya, né? As justificativas dele eram fracas. Vamos dizer assim, Athena arrebenta a maldição de Hades com um báculo. A cena ficou bonita, ficou ótima, ficou linda, mas não faz sentido, né? Não é que não faz sentido, não é forçado a Athena poder simplesmente quebrar a maldição enfiando o báculo no peito do Seiya, né? E assim, o fato dos deuses ficarem nervosos com a Athena por causa da Guerra Santa com Hades não me convence muito. Claro, me convenceria na época,
Se esse filme tivesse sido lançado em 2008, depois da saga de Hades inteira pronta, talvez eu não teria os problemas que eu tenho hoje com essa ideia de continuação de Saint Seiya. A primeira ideia de continuação de Saint Seiya, o Prólogo do Céu, veio direto da mente de Masami Kurumada, é claro, com alguns modificações da Toei, cortes da Toei, né? Mas a ideia foi dele. E, na minha visão, uma péssima ideia, principalmente lançado em 2004. Gente, vamos para o último. E vamos lá. Só um detalhe antes de eu continuar aqui. Estou falando de erros até muito tempo atrás, tá? Por quê? Erros mais recentes, de 2019 pra cá, como o COTS ou como o Saint Show em anime, essas coisas eu vou falar em outros vídeos, porque estão sendo apuradas ainda. Pode ser que tenha mais alguma entrevista, então eu não sei, a gente não tem tanta informação ainda sobre essas coisas recentes. E eu já fiz outros vídeos sobre isso especulando, tá? Mas vamos lá para o nosso quarto erro de Masami Kurumada na franquia. Gente, o quarto erro tem a ver com os spin-off, né? Todos eles. Não estou falando do episódio G, que foi o primeiro, mas estou falando de todos os spin-off, né? Ah, mas qual que é o problema? Você não gosta de spin-off? Gente, eu já gastei muito dinheiro com spin-off. Eu gosto das histórias, né, dos spin-off, alguns mais do que outros, né? Todos sabem aqui que eu amo Saint Seiya Omega. Saint Seiya Omega pra mim não é nem um spin-off, é uma continuação alternativa ali do anime clássico, né? Mas enfim, é um derivado de Saint Seiya, né? O problema é o seguinte: Saint Seiya virou uma zona com esse tanto de spin-off. É uma bagunça essa obra. Não, mas é só você entender que são histórias diferentes, são universos diferentes, né? Não, tudo bem, meu amigo. Eu consigo entender isso. Você que está me assistindo, que muitas vezes é fã hardcore de Saint Seiya, você vai conseguir entender isso. Mas você consegue explicar para um leigo, né? Uma pessoa que está conhecendo a franquia agora, né? Você vai conseguir explicar para ele o que é canônico e o que não é canônico? Você vai conseguir explicar para ele que tem um Dual Angle e que tem uma versão da Guerra Santa, que é o Lost Canvas, e tem a outra versão que é a que vale do Next Dimension? Você consegue explicar isso pro leigo sem ficar confuso e ele sair correndo de você? Você consegue explicar para ele que em Santiago o espírito maligno do Saga se diz Ares? Depois ele fala que não é, né? Mas enfim, se diz Ares, né? Muda a armadura, né? Depois tem todo um flashback dando a entender que ele vai ser Ares. Aí depois chega no canônico e a gente tem uma explicação de que o espírito maligno do Saga é na verdade o Lemur, o espírito da noite. Você consegue explicar isso para um leigo sem ele ficar confuso? Sem ele achar que isso é uma péssima ideia? Não é de boa não, gente, né? Já é muito a gente ter diferenças absurdas entre anime e mangá que confundem muitas pessoas. E vai ser difícil quando o Next Dimension for animado, que a gente vai ter que explicar para um monte de gente por exemplo, o Shaka aparecer brotar da armadura de Andrômeda lá, o espírito do Shaka, sendo que no anime clássico não é ele que conserta a armadura de Andrômeda. Então assim, muita coisa que deixa as pessoas confusas, né? Episódio G, episódio de Assassin. Episódio de Assassin tem um futuro em que todos os cavaleiros de bronze viram dourados. Aí o Ômega tem um futuro que só o Sei e o Shiryu viram dourados. Então assim, é uma coisa muito confusa. Pra gente que está acompanhando aqui faz 35 anos, isso é tranquilo. Mas para um leigo, gente, não é não. Para um leigo isso é complicado. Para um leigo isso é muito complicado. Ficar vendo isso, as pessoas desistem de acompanhar a Saint Seiya porque ela olha e vê, nossa, o que é isso aqui? Isso aqui é uma zona, né? Então, gente, esse talvez para nós hoje é o maior problema, tá? Talvez dos 4 pontos que eu falei, o mais sério e que mais alterou a franquia foi o fato do lançamento das ideias ruins do Prólogo do Céu, principalmente o jeito que ele foi lançado, tá? Eu tenho minhas críticas com ele, mas eu acho que o principal ponto que afetou ali
o fracasso do filme foi o jeito que ele foi lançado, péssimo, tá? Bom, depois desse vídeo reclamando aqui, né, vocês não me veem reclamando muito, né? Eu sou uma pessoa mais tranquila em termos de reclamações, né? Me falem aí nos comentários o que vocês acham dos 4 pontos que eu citei. Talvez eu faça outro vídeo no futuro falando de 4 pontos, outros pontos mais recentes na franquia, né? Outras coisas que aconteceram mais recentemente, mas eu gostaria de dar mais um intervalo de tempo na história, a gente afastar mais do momento que a gente está vivendo agora, para a gente poder olhar com o olhar do futuro, né? E enxergar a consequência das coisas que estão sendo feitas hoje. Pessoal, queria ouvir os comentários de vocês sobre os 4 pontos que eu falei. Não se esqueça de curtir o vídeo, mandar o vídeo para os amigos de vocês, né? E também se inscrever no canal. Se inscreva no canal, gente. Eu sei que muita gente se esquece de se inscrever. Pessoal, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.